muito interessante. Na verdade, a neurociência, ela contribui em tudo, mas até marketing, business, sabe, a indústria alimentícia, eles têm muitos neurocientistas também. Então, o que a gente aprende para ajudar o paciente a, por exemplo, comer melhor, comer menos, tem pessoas que estão usando a mesma ciência para fazer o paciente, a pessoa comprar mais, comer mais. Então, a neurociência basicamente é o estudo do cérebro, tá? do sistema nervoso central. É interessante que o que está sendo muito claro hoje é que nosso cérebro é nosso maestro, nosso centro, é como um computador do corpo, né? Então, as emoções estão no cérebro, os hormônios, bastante hormônios, são decididos no cérebro. A fome e a saciedade, Vinícius, estão no cérebro. É o cérebro que decide quando comer, quando parar de comer. Não é o estômago. Né? Outra coisa que é bem centralizada e regulada pelo cérebro, olha que interessante, o peso da pessoa. Então, quando eu li tudo isso, eu entrei de vez nessa ciência, porque é uma ciência relativamente recente, está muito na moda, então eu já vi emagrecimento com neurocognitivo, não sei o quê. Agora, a palavra neurociência, ela está entrando em tudo, né? Mas, de fato, até uns 20 anos atrás, não tinha como estudar o cérebro. E aí, com ressonância magnética, com imagens, a gente consegue entrar no cérebro sem machucar o paciente, ou seja, ver onde ele se ilumina, o que está acontecendo, e está dando muita informação sobre comportamento e o comportamento alimentar também. Ou seja, a gente vê, por exemplo, que o cérebro se ilumina muito quando a pessoa vai comer açúcar. Mas isso não quer dizer que é um veneno, gente. Especialmente o açúcar dos alimentos é um dos alimentos que mais ligam no receptor do prazer. Então, mas é uma informação muito interessante para a gente entender por que a pessoa vai escolher comer isso e não isso. Então, o que me interessa dentro da neurociência, basicamente, é o seguinte: como nosso comportamento alimentar, nosso centro do apetite fica modificado em função do que a gente está comendo ou não comendo. Então, o primeiro interesse para mim é o efeito da restrição no comportamento alimentar. E a gente vê que fazer a restrição modifica o comportamento alimentar. Depois de uma dieta, você não é a mesma pessoa. Falando de dieta restritiva, né? Você é uma pessoa com mais apetite, um metabolismo mais baixo, e com provavelmente mais obsessão por comer, tá? É interessante que você não volta a pessoa antes da dieta, porque tem uma modificação, uma adaptação do cérebro que permanece. Agora, dá para treinar e voltar? Sim, mas no momento que você sai da dieta, a gente tem um estudo que eu sempre cito, e ela mostra que o apetite fica maior mesmo um ano depois de voltar a comer normal. Então, cuidado com o que você incentiva o paciente a fazer, né? Porque você modifica o cérebro. Mas tem também o que é mais o meu objetivo também de estudo, por que, Vinícius, as pessoas entram no transtorno alimentar? Porque é interessante, ninguém nasce com transtorno alimentar. Anorexia, ninguém nasce com anorexia, ninguém nasce com bulimia. Agora, é adquirido. Só que a gente vê que tem predisposição genética. Ou seja, tem um circuito cerebral que é mais favorável a desencadear esse tipo de transtornos mentais. Agora, o que está sendo muito claro hoje é que um dos grandes gatilhos é fazer restrição, fazer dieta. É isso que me interessa. E o que acontece no cérebro que uma pessoa vai fazer uma dieta restritiva e vai entrar na anorexia, quando a amiga dela vai fazer a mesma dieta e não vai. E outra vai entrar na bulimia. E tem um pesquisador que eu conheço muito bem, que é o Howard Steiger, do Canadá. Eu encontro ele toda vez que eu vou viajar para lá.
E ele trabalha justamente a expressão de gene dentro do cérebro de pessoas que têm transtorno alimentar, especialmente anorexia. E a gente vê que tem uma metilação, ou seja, uma modificação epigenética dentro do cérebro. Ou seja, quanto mais tempo o paciente fica doente, mais ele vai ficar crônico e com dificuldade de sair da doença. Então, você vê que quando você começa a entrar no cérebro, você não sai mais, porque tem tanta coisa interessante para estudar, e tem muitas coisas que estão sendo faladas que também sem noção. Então, cuidado, não é porque está escrito neurociência que a gente tem que acreditar.